A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais modernas do mundo. Ainda assim, muitos empreendedores veem as normas como um obstáculo. De acordo com alguns advogados especialistas no tema meio ambiente, é possível construir empreendimentos diferenciados respeitando a lei. Para comentar esse assunto, hoje eu recebo aqui no Economia News o advogado Marcos Sais. Marcos, seja bem-vindo ao Economia News, boa noite. Hoje nós temos em Santa Catarina algumas empresas que estão levando realmente a sustentabilidade ambiental a sério. Com certeza, boa noite, Ed. Primeiramente, é um prazer estar aqui presente, boa noite, telespectadores. Discutir a questão, né, os temas ligados ao meio ambiente sempre é uma satisfação, uma oportunidade. E sobre essa questão específica que você pergunta, existe hoje sim a visão do empresariado que você aliar essa questão do desenvolvimento, né, dessa necessidade que o desenvolvimento juntamente com o respeito às questões ambientais, não é só uma obrigação, como também uma oportunidade, né, onde você consegue, na maior parte dos casos, agregar valor ao seu negócio, tendo respeito pelas questões ambientais. Quer dizer, está dando lucro também respeitar a lei ambiental. Com certeza. Então, né, além de você estar preservando, como a própria Constituição diz, para as presentes e futuras gerações, você consegue, né, agregar valor ao seu projeto, ao seu empreendimento, à sua empresa, enfim, com as certificações que existem, as ISOs, as OSAs, enfim, né, onde você consegue ter uma rede você consegue exportar para muitos outros lugares, tem um valor agregado muito grande ao seu produto quando se tem um respeito realmente às questões ambientais. Eu falei há pouco aí que alguns empreendedores ainda veem toda essa legislação como um certo obstáculo. Como é que você avalia essa situação? Bom, basicamente, isso não é um privilégio daqui do nosso estado de Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, uma das grandes questões é o licenciamento ambiental. Certo. Então, antes de você, de fato, né, antes de iniciar a sua atividade, você já tem que passar por esse procedimento que você tem que fazer um estudo de impacto ambiental. Muitas atividades que o ser humano promove, elas causam impacto ambiental. Então, esse estudo é justamente para identificar quais são esses impactos, mitigar quando possível e quando não for possível, fazer uma compensação ambiental. Então, o empreendedor deve ver esse estudo como uma possibilidade de aprimoramento do seu empreendimento ou do seu projeto. Mas sabendo, sim, que pela complexidade que é a intervenção quando se utiliza recursos naturais, essa necessidade que se tem de fato, analisar com as tecnologias, né, as várias áreas do conhecimento, quais os impactos que podem ser causados pela atividade e, né, dessa forma, então, como compactuá-los. Essa é a famosa, né, a gente ouve tanta expressão de desenvolvimento sustentável, nada mais é do que isso. É você conseguir ter esse desenvolvimento com sustentabilidade. Então, esse licenciamento ambiental, que é prévio ao empreendimento, ao projeto, à atividade, ele tem que ser olhado também com esses olhos por parte do empresário, da sociedade e também do órgão que está analisando. Agora, é recorrente a afirmação, Marcos, que Santa Catarina e mais propriamente essa faixa litorânea e a Grande Florianópolis em si, não recebe mais empreendimentos, principalmente estrangeiros, por conta da insegurança jurídica que existe aqui. Com certeza, como você mesmo disse, é recorrente e é notório. Uma das grandes questões que ainda trazem muita dificuldade para as questões ambientais é a questão da competência. Então, muitas vezes o empresário ele procura um especialista e fala, olha, quero fazer essa atividade nessa área. Aí sai o parecer desse especialista? Sim, é possível. Daí ele pergunta, vou licenciar junto a que órgão? Aí já começa uma disputa, porque a legislação ela é muito truncada nesse sentido. A legislação ambiental brasileira ela é muito boa, mas nesse particular sobre competência, de fato, ela muitas vezes é um pouco truncada porque falta uma lei complementar para regulamentar. Nós temos resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, nessa questão, muitas vezes o empreendedor ele vem, quando ele não tem a certeza, né, por isso não é incomum você ver um empreendimento que passou por um processo de licenciamento que durou anos a fio, e quando ele finalmente vai fazer o empreendimento, vem alguma ação e paralisa esse empreendimento. Então, essa insegurança, de fato, ela é muito ruim, e não só para o empreendedor, também ruim para o meio ambiente, porque muitas vezes uma obra já iniciada... Ela já impactou, né? Ela já impactou, então, né, deveria-se... Por isso, essa questão, a preocupação prévia no licenciamento. Então, todas os organismos, as ONGs, o Ministério Público, as fundações de meio ambiente, me parece que o objetivo, o empresário, é conversar muito antes, realmente, de fazer, né, para ver dessas possibilidades e, acima de tudo, como melhorar o empreendimento. Agora, não te parece também que falta um pouco de um trabalho mais aprofundado, Marcos, na fiscalização e na análise da documentação, considerando que para que um empreendimento possa nascer,
precisa de um alvará. E, normalmente, as prefeituras ou outras entidades que valham acabam liberando esse alvará e amanhã ou depois o Ministério Público ou outro setor acaba embargando essa obra. Você mesmo deu alguns exemplos há pouco. Não te parece que falta mais fiscalização lá no nascedouro, lá na hora de analisar o projeto? Acho primeiro fazer um elogio à atuação do Ministério Público, que é uma instituição louvável, elogiável sobre todos os aspectos, né, e que tem essa função realmente de ser fiscal da lei. Por isso que eu estava ali dizendo, me parece que uma medida apropriada é sempre, antes de você ter a licença, você procurar, de fato, verificar se tudo foi devidamente atendido. E aí tem a participação popular, ela é muito importante. Hoje, no licenciamento ambiental, de uma atividade impactante, quando se necessita um estudo de impacto ambiental, é obrigatória a realização de audiências públicas. Então, para você ter o controle, não só, e isso o Ministério Público ele faz esse papel muito bem, mas ele é sobrecarregado por ter que fazer esse papel muitas vezes sozinho, que a própria população possa estar acompanhando. Né? Ou hoje também para fazer muitos empreendimentos em área urbana, nesse meio ambiente urbano, você necessita fazer um estudo chamado estudo de impacto de vizinhança. Então, a população que pretensamente vai ser impactada deve ser ouvida. Então, né, acho que por isso que estava falando desde o início, acho que tem que haver uma mudança de cultura. Tenho a licença, não. O que eu preciso? Quais licenças eu preciso? Quais estudos são necessários? O que eu preciso realmente mostrar, e não é, eu posso impactar, como eu já disse, praticamente toda atividade causa um impacto ao meio ambiente, seja ele natural ou urbano. Mas então como eu vou fazer para mitigar e compensar isso? Porque o desenvolvimento também é necessário. A geração de emprego, semana passada, estava num evento e lá foi dito por muitos especialistas que há anos estudam a degradação ambiental, que provavelmente a principal causa da degradação ambiental é a pobreza. Então nós temos realmente esse desafio de um desenvolvimento para evitar muitas vezes essa pobreza, agora que esse desenvolvimento não se dê a qualquer custo. Então esse é o papel, né, que dizendo da sociedade como um todo, o empreendedor, o Ministério Público está fiscalizando, o poder executivo na hora de conceder as suas licenças, alvarás, autorizações, né, respeitando, evidentemente, todos os preceitos legais, e a sociedade tem um papel importantíssimo de fiscalizar. Perfeito. Você pode citar alguns exemplos de desenvolvimento sustentável hoje em Santa Catarina que esteja sendo desenvolvido por algumas empresas? Acho que um exemplo muito bom, nós representamos também a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Estadual de Meio Ambiente, e um pleito que chegou ao Conselho Estadual de Meio Ambiente de uma indústria da região de Joinville, posso dizer o nome porque não, né, isso está registrado ali no Conselho, que é a Fundição Tupi, era em relação à areia descartada de fundição que eles produzem. Né? Essa areia ela era um rejeito e tinha que ser encaminhada a aterros sanitários e tudo mais. Hoje a tecnologia que em outros estados, já Minas Gerais, São Paulo, já aceita há muito tempo, possibilita que você pegue este rejeito e transforme em insumo. Você pode fazer placas de concreto, essas que dividem as estradas, as BRs, assim, através dessa areia. Então você não precisa fazer a extração de uma nova areia e você transforma um rejeito em, entre aspas, uma matéria-prima. Então esse tipo de atividade, né, esse tipo de ideia, de tecnologia a serviço demonstra como é possível você, né, transformar algo que precisaria de um tratamento caro, dificultoso, ocuparia espaços em aterros sanitários, em matéria-prima. Então, esses exemplos, me parece, devem ser seguidos. Né? Com certeza. Marcos, muito obrigado por sua entrevista. O Economia News de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.